Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço. No programa de hoje eu trouxe as edições da Mulher Maravilha. Foram as últimas 6 edições que foram lançadas, na verdade da edição número 5 à edição número 10. 6 meses de histórias que eu fui deixando para trás. Bem, para quem não estava acompanhando, mas tem um vídeo no canal já faz um tempo, obviamente. A Mulher Maravilha, ela foi uma das pessoas, uma das protagonistas no fim da metal pesado, ou aquela saga do Zack Snyder que eu sempre reclamo aqui, mas no final quem resolve a situação do omniverso, do multiverso, da destruição de tudo, é a Mulher Maravilha, que se sacrifica nas primeiras edições, né, as 4 primeiras edições da mensal, né, que ela foi resetada e voltou a partir da número 1. A gente vê esse caminho da Mulher Maravilha através de vários pós-vidas, seja em Asgard e outros lugares, eu não lembro onde que ela passa, e outras personagens que foram sendo criadas. A Núbia, que toma lugar da Hipólita, que vai tomar lugar da Mulher Maravilha no mundo do patriarcado. A Núbia é a nova rainha de Temícera. A gente descobre sobre a Yara Flor, é a apresentação, já tinha sido apresentada, mas é o desenvolvimento da Yara Flor, que é aquela brasileira de uma nova tribo de Amazonas, é a tribo perdida, que vai ser desenvolvido aqui. Tem também a tribo das Amazonas que foram excluídas, que eu esqueci o nome dela, é Abu alguma coisa, elas ficam no país do Kirak, e são muito mais guerreiras. Então, as 4 primeiras edições vai pontuar justamente o retorno da Diana para o mundo terreno e essas outras mulheres maravilhas pelo mundo, com essas outras tribos que são apresentadas. A tribo de Kirak a gente já conhecia antes. E aí termina as 4 primeiras edições, e da edição número 5 a 10 a gente tem esse mundo um tanto quanto caótico entre as Amazonas. As 3 tribos, elas tomam conhecimento entre si. Temícera sempre foi a Ilha Paraíso, a ilha isolada. As Amazonas de Kirak, elas têm uma mágoa muito grande por vários motivos de Temícera, então elas querem se sentir representadas e até chegar e botar banca em Temícera, acabar com esse nariz empinado das gregas. E tem também essa tribo perdida que fica na Amazônia, que é bem legal, é a primeira apresentação dela. Isso vai se desenvolvendo aos poucos. Eu acho que é o melhor, na verdade, desenvolvimento, e agora indo de trás para frente, está na edição número 10 da personagem da Mulher Maravilha, porque depois que termina um arco, aqui vai mostrar o arco final da Prova de Fogo das Amazonas, que é a principal saga que vai reunir todo mundo. Mas nessa revista a gente tem a anual da Wonder Girl 2022, anual número 1. E aqui vai mostrar vários desses elementos fantásticos ligados a Yara Flor. Tanto o Pégaso, que ela acaba ganhando no tempo que ela passa treinando no Olimpo. Ela inclusive é chamada para ser a representante do Olimpo pela Hera, tem toda uma rusga que vai se desenvolver provavelmente depois, quanto o próprio cenário, né? A cidade de Acarrim e a Yara, que está no Festival de Paritins, aqui no Brasil. É legal essas 3 narrativas, a primeira é muito rápida, né, do Pégaso, mas as 2 narrativas que vão entrando em paralelo, trazendo vários elementos da cultura indígena, principalmente do norte do Brasil. E aí a gente tem um ataque de mapinguaris. Em Paritins a gente descobre a lenda da Cuca, que ela acaba enfrentando. Gostei, achei bem legal essa história, ela é da Joelle Jones com Douglas Marks. Mas beleza, antes de vir para essa anual, que dá um panorama bem interessante, a gente vai nas edições 5 e 6 e 7, nessas 3 primeiras edições, fechar
os arcos iniciais de apresentação das personagens, tanto da Yara quanto da Núbia. A Yara, a gente tem esse treinamento dela e essa passagem dela pelo Olimpo até que ela desiste. É a Jolie Jones que faz a ilustração. Muda algumas vezes, mas a Adriana Mello com a Jordi Belair fazendo as cores em geral. Eu acho que a arte de Jolie Jones é de tirar o fôlego, ela é muito boa mesmo. Mas a história, ela melhora. Eu achei o início da apresentação da Yara muito bobinho, e agora essa segunda etapa, ela fica, essas três ou quatro edições seguintes, a história fica bem mais legal, bem mais interessante. Do lado da Núbia, é uma história bem mais legal, que eu acho. A gente vai acompanhar justamente a nova rainha das Amazonas. Quem faz o roteiro é Stephanie Williams, com Vita Ayala, Stephanie Williams e Vita Ayala no argumento, roteiro da Stephanie Williams, desenhos da Alita Martins, mas os desenhos também eles acabam sempre mudando. E a gente vai acompanhar essa dificuldade da nova rainha de Temícera. Ela era a principal, ela que cuidava, na verdade, da porta que separa o inferno, as criaturas infernais presas no Tártaro do mundo terreno. É a principal coisa que as Amazonas fazem, né? A principal responsabilidade das Amazonas. E aí a gente está, a partir do momento que a Núbia vira a nova rainha, a gente não tem mais nenhuma guardiã da porta. E essa busca pela guardiã da porta que vai ser o plot inicial do Prova de Fogo das Amazonas. Bem, aí a gente tem essas duas histórias caminhando, né? São dois títulos diferentes lá nos Estados Unidos. E o título da Mulher Maravilha, especificamente, a gente vai acompanhar um pequeno arco que vai mostrar a Mulher Maravilha enfrentando dois inimigos. Um que é o Dr. Psycho. Ele vai incomodar ainda mais a Diana mais pra frente. Vai ser talvez o principal vilão dessa fase. Quem tem o roteiro é o Michael Conrad com a Becky Cloonan. E nessa história ela enfrenta versões espelhadas dela mesma. Mas essas versões espelhadas, elas não têm nada a ver com o Dr. Psycho. Inclusive, a pessoa que o Dr. Psycho manda matar a Diana acaba se aliando a Diana porque ele tem muita honra e ele quer matar a Diana sozinho. E aí são 4 histórias que vão em 4 partes essa história vai se desenvolver. Junto com essas edições que a gente tem da Mulher Maravilha 783 a 781, na verdade, a 783, a gente vai ter uma história backup, que é o prólogo da prova de fogo das Amazonas, que a gente vai ter. Todas elas a Panini compilou aqui, e foi uma escolha bem legal, bem interessante, porque a primeira parte, a revista, depois que termina a história de Volta ao Lar, a parte 7 da apresentação da Yara Flor, a gente começa a prova de fogo das Amazonas, e o prólogo é justamente essa reunião dessas pequenas histórias backup, e que vai mostrar principalmente esse cenário lá de Kandak, que é as Amazonas de Bana Migdal. Não consigo falar essa palavra, mas vai apresentar justamente como que funciona o cenário, que lá existe uma violência, as personagens, as Amazonas são mais violentas, elas não têm a imortalidade das Tesmicirianas, e também elas estão no mundo terreno. Então a questão da violência, a violência contra a mulher é muito mais presente. Elas aceitam mulheres que fazem a peregrinação para chegar lá, então existe toda uma prova de serem dignas de participarem das Amazonas, são atacadas por uma quimera, e isso inflama elas completamente, que vão para Temícera, e aí começa a história. Eu gostei bastante dessa introdução, mas aí quando elas vão para a história mais a história principal, né, a prova de fogo das Amazonas, esse arco que vai se desenvolver
briga entre essas três tribos. As três representantes, elas têm pontos de vista diferentes, elas têm divindades, inclusive, diferentes, que regem o poder delas, mas todas elas querem a responsabilidade de guardar a porta do Tártaro. E para guardar essa porta, bem, a primeira que conseguia, quem ganhar essa responsabilidade, talvez consiga outras benesses, o pessoal lá de Kirak, que é justamente a imortalidade. As Amazonas esquecidas, elas querem ser reconhecidas. Porém, além de tudo isso, no final, aqui é essa imagem bem legal, que é uma capa dupla, uma capa variante. No final da primeira edição, o que acontece é a morte da Hipólita. E aí a história ela vai se desenvolver em 2 pontos. Tem a Hipólita sendo velada, e aí a Cassie, né, uma das Moças Maravilhas, ela se responsabiliza, não, eu sou detetive, eu vou atrás, eu que vou descobrir quem foi a verdadeira assassina. Enquanto ela faz isso, a gente tem a disputa para ver quem vai ser a nova guardiã desse portal do Tártaro, e que dá errado no começo logo quando elas vão começar a ter a disputa, o chão, ele tem um terremoto, o chão cai, as desafiantes, elas caem num buraco e descobrem que existe um grande mal ancestral que tem ligação com uma entidade que seria o caos, que está causando caos total na história. Bem, o que a gente tem? Eu acho que os roteiros, eu acho que a proposta, na verdade, da Mulher Maravilha e dessas outras tribos, criar uma possibilidade de uma franquia própria, né? O Superman tem as suas, o Batman nem precisa falar que tem as suas, Lanterna Verde, esses vários nichos de personagens. A Mulher Maravilha sempre ficou meio que de escanteio, como uma personagem principal, mas secundária, era quase um prêmio de consolação. Esse cenário que está se desenhando nos anos mais recentes, com a Mulher Maravilha tendo mais títulos, que não são necessariamente apenas da Mulher Maravilha, da Diana, ela enriquece ainda mais uma história que, no fim, nunca foi tão desenvolvida. Isso eu achei muito legal. Porém, né, por outro lado, todavia, os roteiros, eu acho que são muito simplistas, são muito bobinhos. E aí, ok, aí eu faço minha culpa, a Mulher Maravilha provavelmente está sendo direcionado para pegar um público mais jovem, funciona perfeitamente de uma forma simples, né, para pessoal de 14, 15, 20 anos, mas ele vai ficando, ele traz mais elementos, né, ele sugere mais elementos do que eles são realmente desenvolvidos. Então, embora tenha narrativas interessantes, narrativas gráficas inclusive, desenhos legais, essa exploração de outros personagens, outros cenários, outras divindades, inclusive aqui no Brasil, eu sei de toda a polêmica, né, que acabou tendo, parece que falta alguma coisa para ficar realmente interessante. Eu estava acompanhando a Mulher Maravilha desde os 952, né, que ela ganhou o título aqui no Brasil finalmente, e eu estava gostando bastante. Aqui no Renascimento foi bem legal, mas esse momento atual da Mulher Maravilha, embora tenha propostas interessantes, e eu acho muito legal esse novo cenário que se pinta para a personagem, os roteiros não estão me empolgando tanto. Mas enfim, esse foi meu panorama sobre a Mulher Maravilha nesses últimos meses. Acho que vou continuar acompanhando, ainda tem como se fosse um prólogo e um prefácio do novo momento daqui para frente, que inclusive eu já comprei, acho que não sei se foi às 11 a 12, já está no pré-venda, enfim, quando eu estiver fazendo esse vídeo, não sei quando o vídeo vai ao ar. Mas, vamos ver. O que vocês acham? Vocês estão lendo Mulher Maravilha? Estão gostando da Yara Flor e da Núbia e as Amazonas e de todos esses outros personagens? Esse acervo que cresceu, né? Esse elenco que cresceu para personagem? Me comentem, a gente conversa nos comentários. Por enquanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se conversa nos comentários.
se vê no próximo episódio, mas enquanto isso tem o @PressoGod, onde eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram. Tem também o Fortaleza Quântica, que eu e o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios de certa forma temporais, porque tem várias recomendações, então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon. Você encontra o material da Panini pela Amazon e geralmente, se esperar um pouquinho, vocês conseguem até em preços mais em conta, preços de 15, 20, às vezes até 30%. Enfim, comprando pela Amazon ajuda o canal e me sigam e continuem, a gente continua conversando. Até mais e bons quadrinhos.